e responsáveis criarem aí programações, né, para manter a criançada entretida, ativa nesse período também, acende um alerta, né, sobre o risco de acidentes domésticos, que infelizmente são muito comuns nesse momento. E esse será o tema da nossa pauta médica de hoje, tá? Nesse primeira parte do bate-papo, a gente recebe o Dr. Davi Nordon, que é ortopedista pediátrico. Tem uma segunda parte depois que a gente vai falar sobre a prevenção desses acidentes. Seja bem-vindo! Tudo bem? Boa tarde. É um prazer prazer te estar conhecer. aqui, igualmente. Fica à vontade, porque realmente, né, criança em casa, a gente sabe que eles vão ter várias ideias, muitas vezes eles não ficam assistidos o tempo todo, porque os pais ainda estão trabalhando, e as ideias nem sempre são boas, né? E aí eles acabam, muitas vezes, acontecendo algum tipo de acidente. É fato que os prontos-socorros, os atendimentos de urgência e emergência, ficam mais cheios de criança nessa época do ano, doutor? Sim. Com certeza. O pronto-socorro tem as suas épocas, né? Então a gente sabe que no inverno é gripe, resfriado, né? E nas férias são os acidentes mesmo, que vem bastante. E quais são os mais comuns? Fraturas? O que a gente pode colocar nesse... Olha, ranking? cada época tem a sua coisa diferenciada, né? No geral, o mais comum é queda mesmo, elas vão cair, bater alguma coisa simples, bater o dedinho. O clássico de domingo à noite é o dedinho, que eles bateram no sofá no fim de semana. Ai, já começa na infância, né? Já. O dedinho sobrar no pé da mesa. Exatamente. E se algum trauma mais tranquilo, assim, mais simples, né? Mas é importante lembrar, nessa época de verão especificamente, que tem os acidentes com piscina, com lagos, com rios, mar. Muito importante começar a falar sobre isso, por isso já temos aqui uma ilustração para a gente lembrar de ficar sempre atento quando as crianças estiverem dentro d'água, por mais que eles já saibam nadar, né, doutor? Então quer dizer que afogamento é um dos que lideram o ranking de atendimentos? Tem afogamento e tem a mergulho em águas rasas, que é uma grande preocupação, não só para as crianças, mas também para os adultos, porque você calcula errado o quão profundo ela é, vai de cabeça na água, e aí você tem um trauma de crânio, tem um trauma de coluna cervical e pode levar à morte, à tetraplegia, coisas graves. Tá. E na praia também, né? Porque também pode acontecer, muitas vezes a maré, né, tá agitada, às vezes os avisos, né, dos salva-vidas que estão ali não são suficientes e as pessoas acabam entrando cada vez mais pro fundo, né, doutor? Na praia aí é mais preocupante, especialmente o afogamento, né? Embora a criança também possa se afogar em casa, numa coisa básica como um balde, com a própria privada, banheira com um pouco de água, mas na praia tem as correntes puxando. E é por isso que a gente fala, né? Água no umbigo, sinal de perigo. Tá, é verdade. Levar atenção. Isso a sério, né? Levar a sério. Não é só frase feita de pai e de avô, não, viu, gente? Exatamente. Água no umbigo, sinal de perigo. É muito importante lembrar sempre. Sabe que uma vez eu conversando com uma amiga, ela me falou de um caso que ela soube de uma criança que caiu. Uma criança bem pequena, tá? Naquela fase em que começa a andar. E é uma situação que muitas vezes a gente não imagina que possa ser real. Balde, a pessoa está fazendo limpeza na casa, o balde está cheio da água, porque ela está limpando e tudo mais. E a criança, pelo fato da cabeça ser um pouco mais pesada nessa fase da vida, o corpo, né, ter essa desproporção ainda, né, anatômica, muitas vezes a criança acaba caindo para frente. E caindo dentro desse balde pode sofrer um risco muito grave de afogamento também. Então uma coisa que muitas vezes parece muito simples e evitável pode se tornar um problema muito grave, né, doutor? Exato. Se você for ver, nessa piscininha que está mostrando aqui na imagem, né? Nas próprias instruções dela, ele fala para não deixar a criança desacompanhada. E que é isso? Coisa de 10 centímetros de profundidade, 10 centímetros de água é pouquíssimo, né? Sim. Já é o suficiente para a criança realmente cair de cabeça e não conseguir, não ter o reflexo de tirar a cabeça para não se afogar. Não conseguir se defender, né? Exato. Tá certo, então, gente. Já temos aí o primeiro grande alerta com relação a afogamentos na piscina ou na praia. Vamos dar uma olhada agora numa outra situação? A gente quer levá-los para brincar, parques, brinquedotecas, praças, né, atividades lúdicas. O que a gente pode ter de complicação numa situação como essa, doutor? Os parques, eu vou te dizer que aconteceu comigo esse ano, era Dia dos Namorados, eu estava no clube, meus filhos estavam nas aulas, eu estava tomando café, nisso eu ouço uma criança gritando, né, que não é incomum no clube, mas aí já encontrou a mãe e falei, tudo bem, acho que se acertou. Eu vi de lado de olho, assim, de rabo de olho, né, de repente eu olho o cotovelo da criança torto. A criança tinha caído do trepa-trepa, feito uma fratura supracondiliana, que é uma fratura muito comum no cotovelo da criança. Tá. A gente vê bastante isso. Acabou tendo que ser operada, porque é uma fratura que se operava diante da gravidade, né? Então isso é uma coisa que tem, essas quedas dos brinquedos. E vira e mexe, você escuta aí de acidentes em parquinhos, né? Balanço, um clássico. A criança está balançando e a outra passa na frente, e aí acerta com balanço.
Então, são coisas muito comuns, mas fraturas, quedas e esses traumas, essas contusões, assim. Há cerca de 1 mês e meio na escola das crianças, na classe da minha filha, uma criança de 6 anos quebrou os 2 braços caindo do balanço. Aquela brincadeira de balançar e querer pular quando está na parte alta e descer do balanço enquanto ele está em movimento, ele caiu de mau jeito e quebrou os 2 braços ao mesmo tempo. Então você imagina que difícil que foi para essa criança passar por esse período, né? Imagina passar as férias inteiras com os braços engessados ou numa recuperação de uma cirurgia. Então é bom deixá-los brincar, deixá-los à vontade. Que dica você dá para, ao mesmo tempo que a gente deixa as crianças à vontade, ficar ali com os cuidados e tentando dar um pouquinho de consciência para eles com relação a esses perigos? São 2 coisas, são 3 coisas na verdade. Uma é você ficar de olho, que às vezes é difícil, porque geralmente eles se machucam quando você desvia, assim. É aquela piscada, né? Exatamente, é na piscada, é impressionante. A segunda é a orientação, quanto mais você orientar a criança, melhor, né? Para ela saber que é perigoso, para não fazer isso. Às vezes é difícil, a gente sabe que não escutou muito, mas a gente tem que orientar. E a terceira é um negócio que às vezes pode parecer meio surpreendente. Se você for ver em outros países, eles têm parquinhos mais perigosos que os nossos. Então eu digo mais perigosos porque o trepa-trepa é mais alto, as escaladas são maiores. Tem desafios, né? Tem mais desafios, interessantes, exatamente. eu já vi isso mesmo. E esses desafios treinam a coordenação da criança para ela ser mais hábil, né? Ser mais hábil motoramente. E quanto mais hábil, mais forte, menos ela vai cair, menos ela vai se machucar. Então parece meio paradoxal, né? Eu vou colocar um negócio mais difícil, mas não. Mais difícil acaba sendo melhor. É verdade. Por treino. E tem também que tomar cuidado com o tipo de piso que existe nesse parquinho, né? Porque a gente sabe que os pisos um pouco mais molinhos, eles vão absorver melhor o impacto, né? Agora, se for concreto, né, aquele piso mais duro, a consequência do tombo pode ser maior. Eu me lembro que você comentou de parques fora daqui, eu me lembro que me surpreendeu bastante um dos parques de praças abertas, assim, em que a gente foi em uma cidade nos Estados Unidos, o piso era aquele piso emborrachado. Não era o EVA, era aquele piso que absorve bem o impacto. Então, tem o desafio maior, mas tem esse pensamento, essa cultura de cuidado também, caso o acidente aconteça, né? Isso, ele ajuda, mas não resolve tudo. Não resolve, também. É verdade. Mas uma grama, uma terra pode ser um pouco menos... Muito melhor que concreto. Concreto é cruel. Sem dúvida. Agora, suturas também são muito comuns nessa fase? Bater o queixo no chão, abrir testa... Puxa, todo plantão vinha uma para suturar. Isso acontece bastante. É legal lembrar que a sutura, na verdade, você precisa ter um corte razoavelmente maior, mais profundo, para precisar dar os pontos mesmo. Muitas vezes, o curativo simples vai resolver, mas quem vai saber isso é o médico. Claro, então sempre levar para avaliação médica, Exato. né? A gente estava vendo algumas imagens aqui também da criança em casa, né? Cuidando ali com as tomadas, mexendo muitas vezes em situações que possam colocar essa criança em risco, panela quente no fogão, quer dizer, mesmo, lá, essa imagem é um clássico, né? Tudo é brinquedo para a criança, principalmente nessa fase. E aí eles não têm noção, prender dedo em gaveta, puxar panela de fogão. Então, os cuidados em casa também são imprescindíveis, né, doutor? Sim, isso aí foi a cara dos meus filhos, escalar o armário. Mas você tem que ficar de olho. De novo, educação sempre orientar a criança, mas tem algumas coisas que você pode prevenir. As tomadas, mesmo eles falando que essas tomadas que são mais profundas, as novas, né, são mais seguras, nada impede a criança de pegar e enfiar alguma coisa lá no buraco da tomada. Então, você pode pôr as capinhas protetoras, você pode comprar dessas capinhas, você pode você mesmo fazer colocando, por exemplo, um durex, uma fita transparente, cobrindo já ajuda bastante, já é melhor que nada. E não deixar acessível o carregador, coisa e tal, porque eles podem pegar o carregador e pôr na boca, né, o cabo mesmo. Sim, então, isso é uma ligado coisa na tomada, né? Isso, então sempre separa, ele guarda quando você não está usando, que é mais seguro. E os armários, no geral, tem os prendedores de porta para a criança não abrir, que seguram, assim, tem as travas. E as quinas, tem protetor de quina, tem várias coisas no mercado que ajudam a proteger. E se você não quiser gastar muito, você também pode fazer você mesmo em casa. Dá para improvisar, né? Dá para improvisar, lógico, usando um material de qualidade. Claro, e seguro, né? E seguro. Que realmente dê a segurança desejada. Eu vi uma cena ali que também, infelizmente, acaba sendo muito comum com crianças, principalmente as bem pequenas em casa, que é material de limpeza, né? Produtos químicos e remédios também, em lugares muito acessíveis, em partes baixas de armário. Isso é um grande risco também, né, doutor? Isso, assim, você tem que orientar também, de novo, sempre orientar a criança que aquilo não é para ela mexer. No geral, o cheiro do produto químico já é uma coisa que chama atenção. Então, você pode mostrar mesmo, isso aqui, ó, pode sentir o cheiro disso aqui, isso aqui você não deve mexer, né?
Mas além disso, deixar fora de acesso, não é pra você deixar lá embaixo, não deixar lá em cima. Mas aqui a gente estava discutindo isso antes aqui nos bastidores, que a criança pode muito bem pegar uma cadeira, subir e alcançar. Mas geralmente a criança que tem isso, né, já tá todo esse planejamento de colocar a cadeira, subir para alcançar, ela também vai entender quando você orientar que esse aqui não pode, esse especificamente não já pode mexer. Já pode ter a consciência de que aquele é perigoso para ela, né? Ó, essa é mais cena perigoso essas criancinhas pequenas, que não vai conseguir fazer tudo isso e vai pegar o que está no chão. Que são muito bebezinhas, né? Exato. Essa época do ano também aumenta a incidência de casos de ingestão de produtos perigosos? O grande negócio é que, assim, nesse período não tem nada de mágico, eles estão em casa. Eles estão em casa, mais tempo em casa é mais tempo exposto. Na escola não vai ter produto químico à disposição o tempo todo. Eles não estão no parquinho o tempo todo brincando. Eles estão na sala de aula, eles estão sentados em cadeira. Então dá uma diminuída nesses acidentes, queira ou não queira. Agora, para a gente perceber a gravidade da situação, porque, assim, existem crianças que são mais sensíveis à dor, né? Tem gente que chama de dramáticas, né? Mas não, elas estão sentindo dor de fato, às vezes elas são mais sensíveis realmente. E aí, quando elas tomam um tombo, ou uma queda, ou uma situação em que a gente imagina que ela possa ter quebrado um osso, existe alguma forma da gente conseguir identificar isso? Ou só realmente quando a fratura é muito grave, que ela vai ser visível a olho nu, para a gente saber se realmente precisa levar num pronto-socorro, ou se a gente pode, de repente, tentar fazer esse cuidado em casa. Ou às vezes tem alguma trinca que é muito imperceptível que também tem que ser avaliada. Isso, o negócio é na dúvida leve. A melhor coisa é isso, na dúvida leve, porque aí você não vai estar comendo bola de alguma fratura. O osso da criança tem uma característica que ele consegue fraturar sem deformar, ele pode só amassar. São fraturas específicas da criança. Eu vejo muito isso, uma criança pequenininha, estava engatinhando, por exemplo, e aí caiu alguma coisa, para de engatinhar e você vê que ela está com uma dor no punho, e geralmente leva uns 3 dias para os pais irem procurar ajuda. Porque acha que não quebrou, acha que só bateu alguma coisa assim e na verdade esmagou o osso. Esse é difícil de descobrir. O que é claro mesmo tem alguma deformidade óssea, então você viu, caiu, igual aquele que eu contei, né? Que caiu e eu vi que o cotovelo estava evidentemente torto. Então, você viu que ele ficou torto, que ele ficou muito inchado, que ele ficou muito roxo, que você aperta, assim, ela sente muita dor, você aperta e crepita mesmo, isso é evidência que quebrou. E aí, se realmente, eu estou em dúvida se quebrou ou não, o que eu faço? Você apoia, assim, por exemplo, o antebraço, né? Uma coisa comum de quebra-rádio ou una. Você vai apoiar por causa da dor, para conseguir estabilizar, né? Tenta improvisar uma tipóia. Então a tipóia é o que a gente faz, por exemplo, com uma toalha ou com um casaco, aqui só para apoiar. E às vezes uma chapinha, um papelão, alguma coisa assim, só para estabilizar, né? Isso já te ajuda a poder levar para o hospital com mais conforto, porque a criança com isso quebrado realmente é muito ruim de transportar, ela sente muita dor. Então você faz imobilização em casa e aí leva para o hospital. Como eu disse, na dúvida, leve para o hospital. Tá certo. Agora, uma coisa que assusta muito os pais, né? Quando a criança cai também, é quando bate a cabeça e muitas vezes fica parecendo que a criança não está ali, né? São sinais de que a batida foi muito forte. Eu queria que você falasse a respeito de pancadas na cabeça, quando procurar ajuda, porque é muito comum, criança bate cabeça. Tem criança que bate cabeça o tempo todo, dá vontade de deixar com capacete, né? De tanto que vai galo o tempo todo. Mas quando que a gente consegue identificar o momento certo de procurar ajuda nessa pancada que a criança pode ter levado? Eu ia até comentar isso do capacete, que apesar de dar vontade, não precisa, né? É normal a criança, ela vai se machucar, bater a cabeça, não tem jeito. A gente tem que ficar atento aos casos que são mais graves, que chamam a atenção para você realmente levar ao hospital. Então, isso me perguntam demais, me mandam muita pergunta disso no geral, no Instagram, no consultório. Então, criança caiu de altura acima de 1 metro, criança vomitou, criança desmaiou, ou essa alteração de consciência que você falou, né, ficou meio estranha, confusa e tal, são sinais para você levar para o hospital. Menos de 1 metro, não vomitou, não desmaiou, não teve alteração de consciência, pode ficar em casa, sob observação. E aquela história de que não pode dormir é um mito. Ela pode dormir sim. Quero ver você deixar 24 horas a criança sem dormir. De jeito nenhum, né? Então ela vai dormir, faz parte, ela vai chorar e depois vai relaxar e vai dormir. Então só ficar de olho. Se nada disso aconteceu, ok, não precisa levar para o hospital. Nesse tempo que você está observando, alguma coisa mudou, leva para o hospital. Como eu disse, na dúvida, leva para o hospital. Na dúvida, leva sempre, né, gente? Mas ainda assim, né, a gente fala, quantos riscos que as crianças estão sujeitas. Isso faz parte da infância, né, doutor? Exato. É claro que a nossa supervisão, ela não pode ser a ponto da criança não fazer as atividades que são importantes para o desenvolvimento dela. Porque tem muita criança que está passando férias, infelizmente, em frente a uma televisão, em frente a um videogame ou com um celular ou um tablet na mão. Então, criança precisa brincar, criança precisa desse tipo de experiência, mas é claro,
com a gente ali, tentando assegurar, né, a segurança dessas atividades, né, doutor? Ela ficar só vendo TV, só na tela, alguma coisa assim, é muito pior do que ela correr o risco de se machucar. É verdade. Assim, muito pior, sem dúvida nenhuma. A gente acabou de falar, parquinhos mais perigosos justamente para treinar. Então essa é a ideia, é isso que eles estão precisando, treinar mesmo habilidades motoras, que a gente teve muito comprometimento durante a pandemia. Vida ao ar livre, jogar bola, subir no trepa-trepa, cama elástica, todas as atividades físicas, inclusive, para trazer esse físico com mais força e vigor para a vida adulta depois, né, doutor? Posso aproveitar e falar uma coisa da cama elástica? Porque essa é uma dúvida super comum. Importante. Também. Então, a cama elástica, eu sei que é um desafio, que eu deveria dizer, não pode antes dos 6 anos, né? Mas quero ver no ir, né? Quem segura. Então, assim, vai usar a cama elástica. O que você tem que prestar atenção? Crianças de massas diferentes não podem ir juntos. O que eu quero dizer? Uma criança muito grande, uma criança muito pequena, não vai rolar. Na hora que a grande pular, a pequena vai voar. Então você coloca crianças mais ou menos da mesma idade. Pode cair em cima dessa criança pequena. Pode cair em cima, também. pode quebrar. O que mais acontece é fratura de tornozelo, na realidade. Mas é isso, então não coloque crianças de massas diferentes. E aquilo do pai, sabe, que adora, né? O pai pula, as crianças voam, né? Evite fazer isso por causa do risco. E aí, lógico, quanto menos criança na cama elástica, melhor. Né? Se tiver uma criancinha pequena, fica lá junto, segurando, tal, pode ser do lado de fora mesmo, para não ter o esquema de massa que eu falei, né? Lá segurando, tal, e as outras mais ou menos mesma idade sempre. Tá certo, muito bom. Ai, que papo bom, gente. É tão bom falar sobre criança, sobre infância, né? Melhor fase da vida, sem dúvida. Quero agradecer, então, o Dr. Davi Nordon, que é ortopedista pediátrico. Para você fazer contato com ele é através do Instagram, @drnordon, com N no final, tá bom? @drnordon para seguir no Instagram. E daqui a pouco o papo continua, a gente vai conversar com o bombeiro a respeito desses primeiros cuidados que a gente tem que ter imediatamente após os acidentes com as crianças também, tá bom? Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Feliz Natal para você, para a família. Vocês também, boas festas. Prazer, viu? Obrigada, até. Apesar da prevenção, é possível que ainda ocorram acidentes com elas, né? Durante algum momento de distração, é aquilo que a gente acabou de comentar. Às vezes 1 segundo é o que precisa para acontecer alguma coisa. Por isso, a gente convidou o capitão André Elias dos Santos, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo, para nos ensinar aqui alguns procedimentos de primeiros socorros, que podem ser essenciais para salvar uma vida. Olá, capitão, Olá, tudo bem? Tudo Seja bem? bem-vindo. Como vai? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Fica à vontade, viu? Muito importante falar sobre isso, porque a gente não cansa de ver vídeos, ainda mais hoje, né, com internet, com acesso a imagens do mundo inteiro, de uma ação que foi providencial, que foi na hora certa para que aquela vida continuasse. Seja de uma criança engasgada, seja um adulto, né, uma massagem cardíaca, alguém que sabia fazer, né, aquele movimento na hora certa, da forma correta e que conseguiu salvar essa vida. Então, esse conhecimento é primordial e não é para ser só para as pessoas do resgate, dos socorros como vocês, não é? Não, exatamente. É primordial e salva vidas. E não é só para socorristas, não é indicado só para o pessoal da área médica, é para o leigo também. E a gente vai tentar passar um pouquinho hoje, então, como que funciona o RCP, ou a ressuscitação cardiopulmonar, para uma pessoa que nunca fez, que não sabe como fazer, mas que tem um mínimo de treinamento bem básico. Vamos falar, antes de falar dessa ressuscitação, você trouxe até o nosso amigo aqui. Trouxe um boneco, para né, mostrar que é como um é que manequim funciona. Que a gente Mas uma faz, situação muito comum também, tem um bebezinho aqui, que é a questão do engasgo. Gente, isso dá um pânico. Tem muitas mães, muitos pais que não deixam as crianças, por exemplo, experimentarem sozinhas frutas, alguns legumes quando começa a introdução alimentar, justamente por medo desse engasgo. E mesmo assim, muitas vezes pode acabar acontecendo, mesmo com todos os cuidados. Às vezes uma bala, às vezes uma pipoca para uma criança um pouco maior. O que a gente faz? Qual é a manobra correta para conseguir desengasgar essa criança? Bom, a gente precisa ficar atento aos sinais. Então, se a pessoa, podendo ser criança ou adulto, tá? A gente costuma dividir em 3 faixas etárias: o adulto, a criança e o recém-nascido. Não tem uma idade correta, né? Tem o porte, a estrutura da criança. Às vezes você pega uma criança de 3 anos de idade que é um pouquinho menor, um pouquinho maior. Então, é mais ou menos por aí. A pessoa começou a tossir, você incentiva a tosse. A tosse por si só, ela já faz um movimento com que aquele objeto que está obstruindo a sua via aérea seja expelido. Nunca bater nas costas, né? Tem aquela a tosse já é um mecanismo de defesa, já então. é um mecanismo do próprio organismo de tentar expulsar aquilo. Mas tem uma pessoa que está engasgada e não consegue tossir. Aí é um grande problema. Aí nós vamos ter que fazer uma manobra de desengasgamento. Então eu vou ter essa manobra no adulto e na criança.
No adulto é quando a gente vai por trás e faz aquele movimento em forma de J, certo? Que muitas pessoas já ouviram falar. Então eu posso começar demonstrando no próprio manequim. Me Tem um lugar posiciono. certo para colocar as mãos, né? Tem. O lugar certo, ele é, comumente a gente fala boca do estômago, mas ele é 2 dedinhos aqui para baixo do início do nosso processo xifoide, que nada mais é do que o ossinho que a gente tem que começa aqui no peito. É Então, o que a gente pouquinho chama de pra baixo, externo, que a gente comumente o conhece osso como externo. externo. Exato. Esse aqui. Então, no Isso. final dele... 2 dedinhos para baixo. 2 dedinhos para baixo. Isso. Tá. Que é bem onde está o estômago. Então eu vou posicionar minha mão, né? Identifico, posiciono, mão fechada, a outra mão por trás para ajudar e vou fazer em forma de J. Vários movimentos. Isso. Trazendo o punho para cima. Trazendo para trás e para cima ao Pra mesmo trás e tempo. pra cima, Para trás tá. e para cima ao mesmo tempo. Tá. E aí esse movimento vai fazer com que o ar residual do pulmão expulse o objeto e realmente vai expulsar assim a ponto de chegar Voar longe, exatamente, tá. Isso no adulto. Numa criança, 8 anos de idade, um porte um pouco maior, vou fazer igualzinho, mas vou me ajoelhar para poder ficar na altura da onde nós vamos nos posicionar. Então é importante que a cabeça da pessoa esteja mais ou menos na altura da nossa, Sim, então. é como sempre, aqui, ó, a pessoa para tá ter aqui, a posição eu certa. vou estar exatamente Então, para me criança, posicionado atrás. ajoelha. Para criança eu vou ajoelhar. Agora, para o recém-nascido ou para um bebê que é um pouquinho menor, aí o procedimento muda um pouco. Então eu vou, primeiramente, verificar se ele está respirando ou não, né? Eu posso posicionar ele no meu braço, verifico. Posso tentar fazer o pinçamento do objeto ou do que for que ele tenha ingerido, tomando muito cuidado para não aprofundar, né, esse objeto. Então é um pinçamento. Consigo enfiar minha mão e pegar com 2 dedos? Ok. Não consigo? Vou passar a seguinte manobra. Verifico se ele está respirando. Não está respirando. Então eu vou com o meu dedo anelar e médio, posicionar bem na linha dos mamilos e fazer 5 compressões. Essas compressões, ela vai ajudar também a expulsar ali o ar residual dos pulmões. Fiz 5 compressões, vou posicionar minha mão entre a boca da criança, passo para o antebraço da outra mão, tomando cuidado, cabeça mais baixo e dou 5 batidinhas aqui nas costinhas entre a escápula. Tá. Volto para a outra mão, sempre tomando cuidado com a criança, verifico. Voltou a chorar, significa que deu certo. Não chorou, vou fazer mais 5 compressões e vou repetir o procedimento. Voltar para o outro antebraço, cabeça sempre mais baixa, porque se for um líquido ou algum objeto que já está um pouquinho solto, ele vai acabar saindo, Já né? vai escorrer. Muito comum engasgar após a amamentação, Sim, né? o próprio Então, leite, muitas vezes até com aquele leite que volta um pouquinho, que a gente chama de exatamente. golfada, né? Isso, Também exatamente. pode acontecer. Então, o simples fato de você posicionar a cabeça mais baixa, a própria gravidade já vai se empenhar de fazer o papel, né? Tá. 5 batidinhas, volto e verifico. Repito esse processo o quanto for necessário. Ponto importante, se eu estou com alguém perto, já peço para ligar o 93 e acionar o Corpo de Bombeiros ou qualquer outro serviço de emergência, o 92, o 90, que seja, e fale a situação, fale o que está acontecendo. Porque muitas vezes a orientação pelo telefone consegue Sim. salvar essa vida também. Muitas vezes, enquanto o socorro não chega, vocês vão orientando a pessoa Exato. do que ela pode fazer nesse meio tempo, não é, capitão? E aí, o próprio atendente ele tem esse treinamento, ele vai falar, pô, coloca no Viva Voz, né? Hoje em dia os nossos celulares são excelentes, eu deixo do lado, põe no Viva Voz e vou falando o que está acontecendo. Tá. Agora, o que é importante a gente salientar, do engasgamento, se eu não conseguir desengasgar essa pessoa, ela vai evoluir para uma parada respiratória. E da parada respiratória, consequentemente, uma parada cardiorrespiratória. Sim. E aí, por isso que a gente sempre começa falando do engasgamento e vai para o RCP. Isso. Então, verifiquei a pessoa, está inconsciente. Respira ou não respira? É isso que eu tenho que saber. Ela está respirando, não está respirando? Vou acionar o serviço médico de emergência, bombeiro, SAMU, polícia militar, telefone 90, 92, 93, enfim. Vou falar o que está acontecendo e vou iniciar o RCP, ou a ressuscitação cardiopulmonar. E aí, se for no adulto,
Então nós vamos nos posicionar lateralmente a essa pessoa, sempre numa superfície rígida, 2 joelhos no chão para evitar, né? Às vezes estou aqui assim, pô, vou me movimentar e vou acabar machucando a pessoa. Então, 2 joelhos no chão, mesmo esquema. Tem o processo chifoide se iniciando, né? Aquele ossinho do externo, um pouquinho para cima, 2, 3 dedos para cima. Vou posicionar a minha mão forte com a palma da mão. Aí é sob o externo mesmo. Sobre o externo, Tá. sobre o externo, Tá. exatamente. E com a outra mão eu entrelaço os dedos e vou fazer as compressões. Importante, essas compressões elas têm que ser profundas, elas precisam afundar e voltar completamente. Vou fazendo as compressões, vou falando com o atendente do 193 que está ali falando comigo, deixei o celular em viva voz, pedi para alguém ligar e não vou parar as compressões até que o serviço médico de emergência esteja no local. Por mais que essa pessoa não esteja mais respondendo a esse estímulo, fique fazendo até chegar o serviço especializado. Até chegar, eu só vou parar se essa pessoa retomar a consciência. Tá. O que é muito difícil de acontecer somente com as compressões. Mas então por que eu faço isso? Porque eu garanto a circulação do sangue nos órgãos vitais. Sim. E isso provê a sobrevida para ela quando o serviço médico chegar. E aí Com outros sim, recursos. com outros recursos. Tá. Importantíssimo, exatamente. E aí vou fazer o quanto for necessário. Não posso dobrar os braços. Então, braços sempre esticados. E com o peso do tronco, eu faço essa compressão. Tá. E tem um tempo certo? Isso. Como é que a gente marca esse passo? 100 a 120 batimentos por minuto. Aí a gente tem algumas músicas, né, que tem exatamente essa mesma batida, né? Aham. Mas enfim, 100 a 120. Tem uma Mas música mesmo. Eu me lembro que uma vez a gente fez uma simulação lá no Revista e a gente colocou uma música que era perfeita. Não é aquela do Bee Gees? É, Staying Alive. Staying Alive, Essa que diz mesmo. tudo, né, gente? A música já traz tudo, né? Ela tem exatamente esse batimento. Aham. Então a gente vai lembrar da musiquinha, né? Pode cantar mentalmente. Cantar mentalmente. Se conseguir lembrar, né? É, Porque na hora do na hora nervoso é um desespero, difícil, exato. né? Claro. E vou fazendo essas compressões até o serviço médico chegar. Não Aham. para. Se eu tenho desfibrilador externo automático, que é o DEA, geralmente em academias, possui, hospitais, grandes centros de aglomeração de pessoas, shopping centers, vai ter. Peço para alguém pegar e vou posicionar. Ele é completamente explicativo, eu vou seguir o que está escrito, vou apertar o botãozinho e ele vai falar com a gente. Tá. O aparelho fala. E ele vai indicar o choque ou não. Aí isso eu tenho, né? Se eu estiver em casa, dificilmente vou ter. Tá. E se a pessoa também souber manusear ou não? Ou isso é extremamente Não, fácil? ele é extremamente explicativo. É mesmo? Ele fala com você o que ele vai fazer, o que é para você fazer, se é para continuar as compressões, se é para parar as compressões. Então é um aparelho que também ajuda bastante. Que legal, que bom. Agora, se a pessoa cansar e tiver outras pessoas ali, tá no movimento e tudo mais, né? Porque imagino que, principalmente se for em grandes centros, o serviço de emergência demorar um pouquinho para chegar. É Sim. interessante fazer um revezamento com outras pessoas que estejam ali? Sim, é interessante. A cada 2 minutos, em tese, a gente deve trocar quem está fazendo as compressões. Porque é muito cansativo. É. Comecei a fazer aqui um pouquinho, já até deu uma suada. É muito cansativo e com o tempo você perde a eficácia. Então, por isso a importância do revezamento. Essas compressões bem feitas, elas garantem uma pressão interna no abdômen da pessoa que vai prover o fluxo sanguíneo. Então, se eu não tiver eficácia, não adianta de nada fazer isso. Esse protocolo mudou, não foi? Esse protocolo ele é atualizado a cada 5 anos. Ah. Então, a próxima atualização que a gente deve ter maior é em 2025. Ele é atualizado pela American Heart Association, mas assim, anualmente eles também vão soltando algumas coisinhas se teve ou não uma mudança muito grande. Mas o mais atualizado é esse. Mas nós estamos falando para uma pessoa leiga. Sim. Então você pode de repente me perguntar, mas e as respirações? Não faço. É porque um tempo atrás tinha aquela história de soprar na boca da pessoa. Hoje 30 não, por não 2, se preconiza mais 15 isso. por 2. Para leigos, não. Tá. Eu vou fazer a respiração para profissionais com treinamento. E se eu tiver lá o ressuscitador manual, né, o que a gente chama de ambu, se eu tiver como fazer. Importante é o aspecto da segurança biológica. Então, um profissional ele nunca vai fazer uma respiração boca a boca. Ou ele vai ter a pocket mask, ou ele vai ter o ressuscitador manual, que é aquele aparelhinho que a gente
Que aperta, encaixa né? e fica apertando. Um balãozinho, né? Exatamente. Então, para um leigo, estou andando no shopping, uma pessoa caiu, não está respirando, lembra? Importante, respira ou não respira, só isso. Não verifico circulação, não verifico responsividade da pessoa. Respira ou não respira? Não respira. Liga o 93, inicio de imediato as compressões. E peço aí o desfibrilador externo automático, DEA. Tá certo. Olha, para as pessoas que acham que esse tipo de conhecimento não é interessante da gente ter, é sempre bom a gente saber o que fazer em todas as situações, porque tem algumas questões das pessoas que vão pensar, poxa, comigo não vai acontecer, eu nunca vou precisar desse tipo de conhecimento. Informação é sempre a arma mais preciosa que a gente tem, como eu sempre digo. E olha só como os dados do Ministério da Saúde nos mostram uma realidade bem complicada com relação a esse tipo de acidente. Por exemplo, ó, os acidentes ou lesões não intencionais são a principal causa de morte entre crianças de 1 a 14 anos de idade, respondendo a 4,7 mil óbitos e 125 mil internações ao ano. É um índice alarmante de fato. Então, esse conhecimento que a gente está passando aqui, seja por um engasgo, né, seja por uma situação em que a gente vai estar próximo de uma criança e pode ajudá-la no primeiro momento, né? Ou seja, por um acidente que a criança de repente vai se envolver, é muito importante que a gente saiba o que fazer e mantenha a calma. Esse acho que é o primeiro ponto também, não é, capitão? Manter a calma, ligar, ter o telefone em mãos do serviço de emergência, 193 é o Corpo de Bombeiros. Então, se você lembrar de ligar, o próprio atendente vai te auxiliar naquela situação. Ele é treinado para isso. Então você vai falar o que está acontecendo, ele vai falar, olha, então você vai fazer a partir de agora sim. E nós temos inúmeros casos no qual o próprio atendente auxiliou a desengasgar uma criança e deu certo. E aí você ouve o choro da criança ali voltando a respirar e o choro da mãe também, posteriormente. É um choro de alívio, né? Exatamente, nesse caso. É muito legal. Capitão, obrigada, viu? Imagina, obrigada eu por que dividir agradeço. esse conhecimento com a gente. A gente espera também poder ter ajudado, né, gente? Porque não estamos livres desse tipo de situação, desse tipo de acontecimento. Não é à toa que chama acidente, né? Porque são coisas que acontecem sem que a gente espera, né? E é importante que a gente esteja aí preparado para passar por essas situações da melhor forma possível. Agradeço demais sua presença aqui, viu? Mais uma vez. E aí vou deixar também o @ aqui do Corpo de Bombeiros, tá bom? Para você começar a seguir, porque imagino que lá vocês compartilham tantas outras informações importantes. Inúmeras informações de educação pública, como por exemplo essa, e também algumas curiosidades, ocorrências e treinamentos, entre outros. É verdade. Então vamos lá. @ Corpo de Bombeiros da PMESP. Corpo de Bombeiros da PMESP e em caso de emergência sempre ligue 193. Capitão André Elias, obrigada, viu? Eu que agradeço. Feliz Natal para você e a todos da corporação, tá bom? A todo Muito mundo. bom.